Olá, queridos alunos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. A você também que está nos assistindo, nos acompanhando também, damos as boas-vindas. Aqueles que se inscreveram também no nosso canal, espero que esse conteúdo também possa edificar a sua vida. Bem, aqueles que estudaram o livro de Filipenses compreenderam a importância da contextualização, ou seja, situar o livro de Filipenses dentro do seu contexto, o contexto em que foi escrito, para quem foi escrito, e também o seu contexto interno, onde uma passagem se encaixa perfeitamente com a outra, não é verdade? Eu acho que todos nós desfrutamos dessa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, algo muito encorajador para as nossas vidas. Bem, sempre que nós estudamos um livro da Bíblia ou uma carta, como é o caso aqui de Filipenses, sempre os alunos perguntam, como que eu posso extrair mensagens bíblicas, expositivas e contextuais daquele texto que nós estamos estudando, ou daquele livro, ou daquela carta ou epístola, Então, como conclusão do estudo de Filipenses, nós podemos aprender extraindo uma mensagem dessa carta tão especial do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos. Então eu vou trazer essa mensagem hoje como um exemplo para vocês e também de edificação, obviamente, para todos nós, na verdade, de como podemos tirar uma mensagem de edificação dentro dessa carta de Filipenses que nós lemos e estudamos. Eu vou tentar fazer um pouco mais abrangente, pegando o conteúdo desta carta, mas sendo específico no ponto de aplicação, tá bom? Então, vamos pedir a bênção de Deus antes de nós começarmos, E pedir a graça do nosso Senhor para este momento de partilha da palavra, tá bom? Vamos orar. Ó Deus, querido Pai, pedimos a Tua bênção, Senhor, por este momento de exposição da Tua palavra, que nós possamos ter corações e mentes abertas e que esta mensagem possa edificar as nossas vidas, nos fortalecendo, nos animando para esta caminhada cristã. Oramos, Pai, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos dê uma mente sábia e que o Senhor possa fortalecer a nossa fé. Te pedimos tudo isso, Pai, orando agradecidos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bem, eu começo esta reflexão fazendo duas perguntas importantes para vocês, São as mesmas perguntas que eu faço para mim toda vez que estou meditando ou preparando uma mensagem ou meditando num texto bíblico. Então, as duas perguntas são: primeiro, você ainda está na corrida da fé? Você ainda está na corrida? A segunda é: como você está na corrida? Eu sei que nesses tempos difíceis e por muitas razões, eu mesmo conheço muitas pessoas que não estão mais na corrida da fé. Já desistiram, já abandonaram ou já pararam pelo meio do caminho. Mas eu sei que tem pessoas também que ainda estão na corrida. Não abandonaram, não desistiram. Mas o problema é que essas pessoas não estão na corrida como deveriam estar. Realmente fiéis, esforçadas, Elas não desistiram, mas observando-as, você percebe que elas estão realmente se desgastando, estão a ponto de sucumbir. Então é importante não só você estar na corrida, como também a maneira, o estado, ou como você está nessa corrida da fé. É sobre isso que eu gostaria de falar hoje. O apóstolo Paulo, ele ilustra por duas vezes, pelo menos, a vida cristã como uma corrida, A vida cristã como aquela corrida, aquela competição, onde se requer perseverança, motivação, convicção na mente e uma disciplina, uma prática e uma entrega total no corpo. Então, mente e corpo estão envolvidos nessa corrida. O que se exige do seu corpo é a disciplina, é a prática, é a entrega.
O que se exige da mente é a motivação, a convicção para terminar esta corrida da fé. O apóstolo Paulo ilustra isso. Hebreus 12, por exemplo, no capítulo 1, ele fala a corrida que foi proposta. Outras versões falam a carreira que foi proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, ou a corrida que nos foi proposta. Correr com perseverança. Correr com aquele ânimo, com aquela convicção de quem quer ganhar, quem quer chegar à linha final, não é verdade? E também em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27, ele fala sobre isso, aqueles que correm no estádio, todos estão correndo, mas o prêmio vai ser de um só. Ele diz, corram de tal maneira que vocês alcancem esse prêmio. E aí, claro, ele fala de um prêmio maior que todos nós em Cristo Jesus podemos receber. Ora, se aquelas pessoas que estão correndo num estádio ou numa competição, estão correndo para ganhar um prêmio material, perecível, não é? Que dirá nós que nos é prometido um prêmio incorruptível, um prêmio celestial? Como não correr, como não nos preparar, como não nos dedicar a ponto de cruzarmos a linha de chegada, completarmos essa corrida e sermos vitoriosos em Cristo Jesus? Então, nós devemos perseverar na corrida da fé, da vida cristã, mas é importante que estejamos correndo essa corrida com toda a convicção. Eu não sei, você que está aqui, você que está nos assistindo, como está a sua vida, como está a sua caminhada cristã? Perseverante, determinante? Eu não sei como você está. Se você está correndo ainda, mas desanimado, ou se você ainda se mantém firme. Talvez, quem sabe, você tenha até parado de correr, desistido. Eu quero encorajar você a retomar a corrida, retomar essa corrida da fé. Bem, como era a vida do apóstolo Paulo e qual é a sua compreensão e experiência para dizer algo assim sobre perseverança, sobre corrida, sobre determinação? Nós já sabemos sobre a vida do apóstolo Paulo, a história da vida do apóstolo Paulo, não é? Mas o que eu quero passar aqui para você, olhando um pouco a vida do apóstolo Paulo, eu quero que você tome isso aqui como um exemplo pessoal. Um exemplo pessoal, ok? Não quero que você pegue esta questão e atribua à igreja como um todo. Não. Eu quero que você tome o exemplo do que o apóstolo Paulo fez, como fez, e que nós vamos analisar aqui em Filipenses. Eu quero que você tome isso como um exemplo pessoal, tá bom? Não olhe no sentido de igreja. Isso é algo que você individualmente deve fazer. Esta é uma decisão que você individualmente deve tomar. Que ela não dependa da igreja, que ela não dependa da circunstância dos outros que estão à sua volta, que ela não dependa da decisão de terceiros, mas que seja uma decisão única e exclusivamente sua, ok? Bem, vamos tomar como base o texto de Filipenses capítulo 3. Então, por favor, vamos abrir em Filipenses capítulo 3 e tomar como exemplo este texto aqui, ok? Vamos ler do versículo 12 até o versículo 14. Filipenses 3, do versículo 12 ao 14. E diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Para o alvo, o apóstolo Paulo está dizendo:
eu estou indo para o alvo. E isso aqui é importante porque o apóstolo Paulo está falando sobre ele. No versículo 12 ele diz, não que eu já tenha alcançado, né? Ele diz, uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Ele está deixando o seu exemplo. Veja que Paulo não está dependendo das pessoas à sua volta para tomar a sua decisão ou para ser determinante na sua busca de chegar ao alvo. Ele não está dizendo, olha, nós precisamos deixar as coisas para trás, nós precisamos seguir para o alvo. Não, ele está dizendo eu. Nesse momento aqui não é uma questão de egoísmo, de individualismo de forma negativa. Não. Aqui se trata de uma responsabilidade pessoal, onde você não pode culpar os outros pela falta de progresso na sua vida cristã. Você não pode culpar a igreja pelo desânimo ou pela falta de determinação na sua caminhada cristã. Eu sei que talvez muitos poderiam colocar aqui suas desculpas ou justificativas, dizendo, eu desanimei na caminhada, ou eu parei de correr a corrida da fé por causa disso, por causa daquilo, por causa da igreja, por uma decisão que a igreja tomou, por alguém na igreja ter feito alguma coisa, ou porque a igreja não faz alguma coisa. Não. A decisão de continuar firme em direção ao alvo é sua. É sua. Como você está nessa corrida? O apóstolo Paulo ele coloca aqui, e algumas coisas que nós podemos aprender aqui desses 3 versículos, 12, 13 e 14, é que o apóstolo Paulo tinha esta convicção, esta determinação, porque existiam alguns pontos importantes que nós podemos tratar aqui e extrair para a nossa vida, ok? Primeiro, o apóstolo Paulo tinha um alvo. O apóstolo Paulo tinha um alvo. Ele diz, estou prosseguindo para o alvo. Ele tinha um alvo específico. E quando ele usa o exemplo de corrida lá em 1 Coríntios capítulo 9, ele fala sobre alguém que corre, mas não correndo sem meta. Ele diz alguém que está lutando, mas não dando soco ao ar. Ele está focado. Seja, aquele que luta está focado no seu adversário, em derrubá-lo. Aquele que está correndo em direção a uma meta. Ele tem uma direção para ir. Então o apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro. Quem está correndo precisa ter uma meta. Então o que fazia o apóstolo Paulo estar concentrado, fixado na sua corrida? Ele tinha um alvo. Onde ele queria chegar? Nós estamos começando o ano, este é o primeiro mês do ano. E eu sei que muitas pessoas sempre fazem planos, agenda, não é? Para as coisas que precisam ser feitas durante este ano. Eu não sei se você fez algumas anotações ou coisas desse tipo, mas seria importante você pensar como um alvo. Onde você quer chegar nesse ano? Onde você gostaria de estar daqui a 12 meses? Como você gostaria de estar quando chegasse o final do ano? Para onde você está indo? Isso é importante para a fé cristã. Você precisa de um alvo. De um alvo. Outra coisa é que o apóstolo Paulo sabia aonde ele queria chegar e o que o esperava lá. Ele sabia onde queria chegar e o que o esperava lá. E isso o motivava. O que o esperava no final da sua corrida o motivava mais do que as dificuldades que ele encontrava na corrida. E ele sabia disso. Eu e você precisamos saber disso. Porque se nós não soubermos para onde estamos indo, nem o que nos espera lá, aí nós encontramos muitas dificuldades, não é? Nós podemos justificar que os obstáculos são altos demais, que estão surgindo muitas barreiras, dificuldades. Mas se você comparar o que o espera
lá no final, com aquilo que você está passando agora, você vai ver que isso não é nada. Não é nada, não menosprezando as dificuldades que você está passando, mas não é nada comparado àquilo que você receberá no final, se você completar a corrida da fé. Então Paulo sabia disso. Outra coisa que ele sabia é que ele sabia do que precisava para ser bem-sucedido nesta corrida. Ele sabia disso. Tem um alvo, sabe para onde está indo, e ele sabia o que precisava fazer para ser bem-sucedido. Ou seja, para completar a sua corrida. Ele diz aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo teve de deixar de lado muitas coisas do seu passado. Não ficar atentando-se às coisas que aconteceram ou mesmo às coisas que ele fez. As coisas que ele fez de errado. Ele esquecia tudo isso. Tanto as coisas que poderiam voltar à sua mente, oferecendo, talvez dizendo como era bom quando ele era um fariseu, como as pessoas o respeitavam, como era a sua vida, as coisas que ele tinha pela frente. E agora ele, nesse exato momento, escrevendo para os filipenses em uma prisão, não é? Mas ele estava esquecendo aquilo lá. E também as coisas erradas que ele fez, como perseguir a igreja do Senhor, como prender algumas pessoas e participar da morte de outros. Mas também isso ele deixava para trás. Tanto as coisas que, entre aspas, pareciam boas do seu passado, como aquelas coisas que também foram ruins do seu passado. Ele deixou isso para trás. Isso não poderia prendê-lo. Então, ele sabia que precisava abrir mão de algumas coisas para ser bem-sucedido na corrida. Eu e você precisamos saber disso também. Por isso que aqui é uma decisão individual, porque você é que sabe o que na sua vida precisa ser deixado para você continuar na corrida e terminá-la. Eu não sei. Eu não conheço profundamente a vida de vocês, mas eu sei que vocês sabem o que tem atrapalhado a corrida de vocês. Querem ser bem-sucedidos? Precisam deixar para trás essas coisas que atrapalham. Talvez alguns não vão saber agora identificar isso, mas talvez outros já sabem que são coisas repetidas que estão atrapalhando a sua caminhada cristã. E outra coisa é que Paulo queria que soubéssemos disso. Ele faz uma advertência. Ele fala sobre isso. Vocês precisam continuar firmes, correndo, não é? Correndo como quem tem uma meta, como quem sabe para onde está indo, aquele que sabe o que o espera lá, aquele que sabe que precisa tomar algumas decisões, fazer algumas coisas para ser bem-sucedido. Mas ele não poderia obrigar ninguém, mas ele poderia tomar o exemplo dele. Ele disse: eu não alcancei, mas uma coisa eu faço. Eu estou indo, prosseguindo. E nós devemos tomar o exemplo do apóstolo Paulo para nós. Qual é o segredo da vitória do apóstolo Paulo? Talvez nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo e vemos aquele guerreiro da fé. Mas o que estava por trás da vida dele? Bem, em Filipenses capítulo 4, no versículo 13, o apóstolo Paulo, ele diz assim: tudo posso em Cristo que me fortalece. Outras versões dizem: tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo passava por suas dificuldades, Paulo vencia as tentações, Paulo estava indo, guerreando, lutando, a ponto de, no final da sua vida, dizer: combati o bom combate. E nós nos perguntamos como que Paulo conseguiu isso. Ele diz: naquele que me fortalece, ou em Cristo que me fortalece. Existia alguém que fortalecia o apóstolo Paulo. A resposta de Filipenses é apontar para aquele que pode.
é Cristo a resposta. Cristo é a resposta para a sua continuidade da corrida da fé. Cristo é a resposta para a sua vitória na conclusão da corrida da fé. Cristo é a resposta porque você, diante de tantas dificuldades, ainda não abandonou a corrida. Como você consegue suportar o que está suportando e continuar? Cristo é a resposta. Pois, meus irmãos, quando não há Cristo, o resultado é trágico. As pessoas estão abandonando a fé, estão deixando a corrida, estão ficando estagnadas, paralisadas por muitas outras coisas. E quando você conversa com alguém, parece que aquela pessoa não tem nada que a motive. Parece que ela precisa de algo a mais. Como se Cristo não fosse suficiente. Para o apóstolo Paulo, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Completamente suficiente. É isso que ele quer deixar bem claro. Você pode ler comigo no capítulo 3, versículos 7 e 8. Ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Veja, essa é a diferença na vida do apóstolo Paulo. Cristo era o centro de tudo que ele fazia. Era de Cristo que vinha a sua força. Era de Cristo. E é interessante, porque o que mudou na vida do apóstolo Paulo, para ele focar tanto em Cristo, tudo isso aconteceu por causa de um encontro. Paulo teve um encontro com Cristo, ou melhor, o Saulo teve um encontro com Cristo a caminho de Damasco. Aquele encontro mudou completamente a sua vida. A partir dali, ele seria um outro homem, um homem diferente, um homem mudado, um homem transformado. E às vezes nós erramos quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, digamos assim, o apóstolo Paulo pronto. O apóstolo Paulo pronto. Aquele velho apóstolo Paulo já calejado, já pronto para partir, tendo combatido o bom combate, guardado a fé, capaz de encorajar as pessoas nas circunstâncias mais adversas. E nós olhamos para este apóstolo Paulo já pronto, mas nos esquecemos de que houve um processo. E Paulo não começou pronto, mas tudo se iniciou com um encontro. Paulo teve um encontro com Cristo. Paulo teve um encontro ali, no caminho de Damasco. Em Atos capítulo 9, nós vemos esse encontro do apóstolo Paulo lá, e como foi decisivo. E Paulo entendeu ali que ele precisava abrir mão de tudo, perder tudo, por causa de Cristo, para ganhar o melhor. Paulo foi alcançado por Cristo, e agora ele queria alcançar a Cristo e aquilo que Cristo estava oferecendo. Ora, se Paulo tinha a Cristo, Paulo não precisava mais de nada. Nada iria satisfazê-lo, nada iria completá-lo, nada traria alegria verdadeira, senão Cristo. Se ele tinha Cristo, ele era um homem completo, ele era um homem em paz, ele era um homem alegre. Entende? Como o apóstolo Paulo coloca Cristo como o centro da sua vida cristã, a sua razão, o seu tudo. E a partir dali, o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho que ele acreditava.
um evangelho que ele acreditava, um evangelho que pode transformar a vida das pessoas, o evangelho que pode mudar o destino das pessoas, o evangelho que pode colocar as pessoas num estado de vitória em Cristo, que pode colocar essas pessoas numa corrida, e não só um Salvador que as coloca na corrida e as deixa por si. Não, um Salvador que as coloca ali, mas as sustenta e dá a essas pessoas tudo o que elas precisam para completar a corrida da fé. É isso que o apóstolo Paulo está nos apresentando aqui. Aquele Cristo que pode mudar a sua mente, a sua maneira de ver as coisas. Agora, talvez surja essa pergunta: e como nós podemos ter o encontro com Cristo? E ainda, aquelas pessoas que tiveram o encontro com Cristo, como elas podem continuar as mesmas depois de ter tido o encontro com Cristo? Aquele que ouviu o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Novo Testamento, o Evangelho bíblico, não mensagens que muitas vezes estão se pregando por aí, não isso, mas aquele que ouviu a mensagem verdadeira do Evangelho. Essa pessoa tem um encontro com Cristo através do Evangelho, porque o próprio apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E como essa pessoa pode continuar a mesma depois de um encontro desse? Como? Não pode. Porque Paulo foi crescendo e aprendendo e se aperfeiçoando cada vez mais. Quanto mais ele se relacionava com Cristo, mais ele crescia, mais ele aprendia, mais ele se desenvolvia, mais ele amadurecia. E o mesmo deve acontecer conosco nessa caminhada. Devemos, ao passo que nos relacionamos mais com o nosso Salvador, devemos amadurecer mais, devemos estar mais prontos às dificuldades e às pancadas da vida. É isso que nós precisamos. Agora deixe-me dizer uma coisa aqui. Ser cristão não é acreditar numa teoria ou seguir uma filosofia. Ser cristão é ter uma experiência transformadora com Cristo. Isso é ser cristão. Tem pessoas que acreditam que ser cristão é uma religião onde você acredita numa teoria, segue uma filosofia ou um estilo de vida. Não. Ser cristão é ter esse contato, essa experiência, esse relacionamento com o Cristo Salvador. E quando eu estou falando aqui de ter uma experiência com Cristo, isso é importante para nós entendermos, eu não estou falando de emocionalismo. Porque hoje é muito triste quando você usa a palavra experiência, sempre levar para o campo espiritual, mas na verdade o campo das emoções, confundindo espiritualidade com emocionalismo. Não estou falando disso. De emocionalismo nós já estamos cheios. Quantas igrejas você faz uma visita e percebe que eles estão bem entusiasmados, bem emocionados. Mas nós estamos falando de uma experiência genuína, e volto a dizer, uma experiência transformadora. É disso que eu estou falando, e não de um mero emocionalismo. Veja que Paulo, na sua corrida da fé, ele não disse, eu sinto. Eu sinto. Não, ele diz, eu sei. É uma questão do seu entendimento, porque ele aprendeu, porque ele teve essa experiência, agora ele adquiriu o conhecimento de que Deus é fiel, conhecimento de que Cristo não o abandonará, o conhecimento de que o Espírito Santo é dado para fortalecer o cristão. Ele sabia e conhecia estas verdades, e essas coisas eram verdades para o apóstolo Paulo, e não apenas um mero emocionalismo. Eu sinto. Não, porque haveria momentos em que talvez o sentimento faltasse, talvez você não se sentisse como deveria se sentir. E é isso aí, quando as pessoas são guiadas pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, tem momento em que elas param.
Ah, não estou me sentindo tão bem. Ah, eu não estou me sentindo mais o mesmo. Eu não estou me sentindo apto para fazer isso. Eu não estou me sentindo alegre. E as pessoas são guiadas pelas suas emoções. Nós somos guiados por uma verdade irrefutável de que Cristo é o nosso Salvador e de que o Espírito Santo foi dado para nos fortalecer. E esta é uma verdade que nós devemos nos apegar pela fé. Pela fé. E continuar seguindo. Nós sabemos que de emocionalismo o mundo evangélico está cheio. Por exemplo, nós temos muito emocionalismo no domingo. Em muitas igrejas no domingo você vê as pessoas extravasando suas emoções. Estão pulando, estão correndo, estão marchando, estão girando. Estão lá transbordantes de emoções. Mas e durante a semana? Isso acontece no domingo, mas e durante a semana? Durante a semana as pessoas estão, muitas delas abatidas, muitas delas estão presas no mesmo pecado, muitas delas estão ainda com seus velhos hábitos, ainda estão falando mal dos outros, ainda estão vendo coisas que não podem ver, ainda estão mentindo nos seus negócios. Mas e todo aquele emocionalismo de domingo ficou lá. Então as pessoas vão até alguns lugares de reunião, igrejas, e descarregam toda a sua carga emocional. Mas e durante a semana? Durante a semana, como elas estão? Para serem em casa rudes com seus filhos e com sua esposa, usando esta mesma língua. Ora, na carta a Tiago ele diz que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. E o texto lá está falando sobre o uso da língua. Como pode? Essa mesma língua que eles dizem estar louvando a Deus em línguas espirituais. E essa mesma pessoa sai daquele encontro no domingo e sua vida não é mudada. Não é mudada. Não é. Onde está a obediência à palavra de Deus? Aquele que teve realmente um encontro com Cristo, ele vai mudar a sua forma de falar, a sua forma de agir, vai mudar os seus hábitos. E todas as pessoas à sua volta, na vizinhança, na sua família, vão saber que aquela pessoa mudou. Como aconteceu com o apóstolo Paulo, eles viram a mudança daquele homem. Em Gálatas ele relata isso, que as pessoas começaram a vê-lo e dizer, aquele homem que antes perseguia e procurava destruir a fé, ele agora prega esta fé. Ele era um homem mau, querendo prender pessoas, prejudicar a vida das pessoas, agora ele está ajudando as pessoas a chegarem à fé em Cristo. Veja, há uma mudança clara, que as pessoas à sua volta vão notar isso. Então, nós não estamos falando aqui de experiência como emocionalismo, porque disso nós já estamos cheios. Nós vamos ter, talvez, o censo, né? Mas é interessante quando você começa a pesquisar um pouco sobre a referência ou estatísticas. E no censo que foi feito do IBGE em 2010, estava apontando ali, juntando católicos e evangélicos, mais ou menos mais de 80% da população do Brasil seria a população cristã, juntando evangélicos com católicos. E alguns especialistas colocam que o crescimento evangélico está acelerado. E de 2010 para cá, você pode ter certeza que aumentou o crescimento evangélico. E alguns dizem que daqui a alguns anos os evangélicos vão ultrapassar o número de católicos no Brasil. Mas seja de qualquer forma, tanto católicos quanto evangélicos dizem ser cristãos, usam a Bíblia como palavra de Deus. Mas pensando nos que são evangélicos e que o evangélico está crescendo no Brasil, é interessante porque ao passo que os evangélicos vão crescendo no Brasil, os problemas também sociais, morais e éticos também aumentam. É estranho. Porque na medida que aumenta o crescimento evangélico, aumentam pessoas se dizendo crentes, era para diminuir problemas, como violências, como roubos, e etc. Por que nós temos tantos problemas? Por quê? Quantos escândalos? Uma coisa é certa,
Uma coisa é certa, esse crescimento evangélico no Brasil não quer dizer nada. Igrejas evangélicas estão abrindo aos montes, pregadores enchendo as redes sociais, mas isto não quer dizer nada. Não há nenhuma mudança na sociedade, não se melhora nada. E na vida dessas próprias pessoas não se muda nada. Por quê? Porque esse crescimento, ele se baseia, na verdade, nas pessoas que frequentam templos religiosos. E essas pessoas estão indo aos templos religiosos, não é? E se declarando evangélicas, mas elas estão indo lá por outros motivos. Ou estão indo lá para esvaziar um pouco da sua dor, da sua angústia, louvar um pouco, ouvir palavras agradáveis, resolver seus problemas, procurando um milagre para a sua vida, ou resolver problemas conjugais ou problemas financeiros. As pessoas estão indo à igreja como se a igreja fosse um local onde você poderia alcançar essas bênçãos, e muitas dessas igrejas não requerem nada dessas pessoas, onde você não tem como computar realmente as verdadeiras conversões, a não ser olhando para a vida delas e vendo que em muitas dessas vidas não tem o fruto do Espírito. Não há mansidão, não há paz, não há amor, não há fidelidade, não há. E essas pessoas podem estar se achando convertidas, mas não são convencidas. Estão ali em puro emocionalismo. Quantas pessoas eu conheço que já disseram, foram a um culto e saíram daquele culto dizendo, olha, que maravilha de culto, estou arrepiado, foi como uma descarga emocional, foi um culto muito bom, a pessoa sai banhada em suor, e para ela foi muito bom aquele momento que ela passou ali, extravasando tudo, com aquela música alta, e todas as pessoas animadas à sua volta, e a pessoa sai dali, como foi bom. Mas eu conheço pessoas assim, que durante a semana estão ainda presas no pecado, estão ainda com hábitos errados. E quando eu pergunto para essas pessoas, mas o que houve com toda aquela maravilha? Porque do jeito que você estava descrevendo, é como se Deus tivesse descido ali e tocado todo mundo. E talvez algumas pessoas possam dizer, mas foi isso que aconteceu mesmo. Deus desceu ali, o poder de Deus, a glória de Deus desceu ali e tocou todo mundo. Sim, mas ninguém mudou. Sim, mas você continua a mesma pessoa. Entende a diferença entre ter um encontro real com Cristo que transforma a sua vida e participar apenas de mero emocionalismo? Então, o que nós estamos falando do apóstolo Paulo, de um encontro que ele teve com Cristo, reflete na mudança de vida que ele teve. Deus escolhe se ele quer ter um encontro com uma pessoa de maneira sobrenatural ou não. Deus escolhe isso. Mas o que eu estou dizendo é o resultado, porque muitas pessoas estão dizendo que tiveram um encontro com Deus, mas o resultado, não é esse tipo de emocionalismo que sustentava o apóstolo Paulo. Se fosse apenas isso não sustentaria o apóstolo Paulo até o final da corrida, nessa jornada da fé. A experiência de Paulo era verdadeira, era sustentável, era efetiva, era real. Cristo estava no centro da vida de Paulo, e Paulo orbita Cristo. Suas palavras, em Romanos 11:36, expressam isso. Ele diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo estava dizendo, é tudo para Cristo, é tudo por Cristo. O encontro de Paulo também não é algo meramente intelectual. Não estamos falando de algo mecanizado. Não. Porque aquilo que é mecânico, falta alegria. Paulo tinha uma alegria, uma satisfação de viver para Cristo. Não, ele não olhava apenas como uma obrigação, como algo pesado, mas como uma alegria. Onde ele diz em 2 Coríntios que Cristo morreu
por ele. E agora ele é constrangido a viver por aquele que por ele morreu. Cristo fez isso por ele. Então ele é levado, movido a isso. E ele vai dizer aqui em Filipenses capítulo 4, no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E a maioria dos estudiosos entende que essa carta aos Filipenses é a carta da alegria, é a carta do otimismo, não é? E Paulo está preso, mas está otimista. Paulo está falando sobre alegria. Paulo vai dizer, ainda no capítulo 4, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, Paulo tinha essa vivacidade. Não era mais como no judaísmo, algo de cumprir regras e rituais e tudo mais. Não. Agora, o encontro com Deus foi real através de Jesus Cristo. Ele não estava mais fazendo coisas para chegar a Deus, como antes no judaísmo. Agora ele estava fazendo coisas porque ele tinha chegado a Deus. Ou melhor, Deus tinha chegado a ele através de Jesus. E agora ele fazia isso por Cristo. Era o amor verdadeiro. Paulo dizia em 1 Coríntios 13, se você der todos os seus bens, se você entregar o seu corpo para ser queimado ou sacrificado, se não tiver amor, não vale. Se não tiver amor, não vale. Então é isso que motivava. Então não estamos falando aqui de algo mecânico também, de algo apenas de intelecto ou de formalismo. Não, temos alegria também, temos júbilo quando servimos a nosso Deus. Então não é nem emocionalismo, nem algo mecânico. Estamos falando de uma realidade, onde nós podemos nos alegrar em Cristo Jesus, nós podemos e devemos estar felizes nessa caminhada cristã pela realidade que sabemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que algo grandioso nos aguarda lá no final. Lá no final. Bem, Paulo escreve essa carta de alegria, essa carta de felicidade, mas essa felicidade está fora do humor humano, ok? Não está falando do humor, a alegria do humor humano, porque os homens são instáveis nos seus humores, não é? Está falando de uma alegria que vem do Espírito. O seu encontro com Cristo foi tão real, tão marcante e poderoso, que sua vida mostrou as consequências desse encontro. Olhamos para a vida do apóstolo Paulo e vemos as marcas desse encontro com Cristo. Era um homem mudado, era um homem transformado. E a realidade está aqui em Filipenses. Podemos ver capítulo 1, versículo 21. Podemos ver essa realidade aqui. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer com Cristo, eu teria a verdadeira vida. Essa é a minha alegria. Se eu morrer com Cristo, estarei alegre, pois eu receberei a verdadeira vida. Mas se eu viver sem Cristo, então eu estou morto. Estou triste. Estou sem esperança nenhuma. E no capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 7, já falamos: o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Essa era a realidade. Essa era a realidade. O que motivava o apóstolo Paulo? Cristo. O segredo é que Cristo era tudo para Paulo. E o que Cristo se tornou para Paulo? Fazendo um resumo e pontuando aqui nessa carta aos Filipenses, deixe-me mostrar como a carta de Filipenses aponta para Cristo. Essa carta está dizendo que Cristo deve ser tudo na sua vida. E Ele é tudo que você precisa. Cristo é tudo que você precisa. Mais nada. Olha, capítulo 1,
Filipenses capítulo 1, versículo 11. Paulo diz assim: que vocês sejam cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Frutificar na vida cristã, quem não quer? Na verdade, não só queremos, como devemos frutificar na vida cristã. E pense em algo que frutifica. Podemos pensar na ideia de uma árvore, não é verdade? Uma árvore que vai frutificar. Agora, o que essa árvore precisa para ser saudável e frutificar? Boas raízes. A terra onde ela está, aquilo que a sua raiz está absorvendo, e a seiva, a vida que tem dentro da árvore, faz com que ela produza frutos e frutos bons. Então aqui Paulo está dizendo que vocês produzam frutos por meio de Jesus Cristo. Então eu poderia dizer que Cristo é a raiz ou a seiva que você precisa para produzir bons frutos. Segundo, Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, o que era Cristo para Paulo? A vida, ou o viver. Se não tivesse Cristo, Paulo não teria motivos para viver. Não haveria vida, porque a vida verdadeira está em Cristo. Então, o que é Cristo para Paulo? A vida, o viver. Em terceiro lugar, capítulo 1, versículo 27, Paulo diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando pela fé evangélica. Pela fé evangélica. Terceiro, Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, Cristo aqui é o modelo a ser copiado. Então, a atitude do cristão deve ser a mesma que Cristo teve. E ele fala sobre a sua humildade de ter vindo para servir e morrer a morte de cruz. Então, quando Paulo olhava para Cristo, Paulo tinha um modelo de como viver uma vida que agrada ao Pai. Cristo era esse modelo, ou esse exemplo para Paulo. Quarto, Filipenses capítulo 3, versículo 8, diz: mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E depois, no versículo 12, ele fala sobre o alvo. Versículo 14, prosseguindo para o alvo a fim de ganhar o prêmio. Então, Paulo olhava para Cristo como aquilo que ele precisava ganhar. Todo o restante era esterco, era refúgio, era nada. Mas Cristo é aquilo que ele precisava conquistar. Então, Cristo era o seu alvo. E tudo que Paulo deixava, ele deixava para alcançar este alvo. Depois, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Está falando de salvação. Então, quem era Cristo para Paulo? Também era a salvação, era o Salvador, era aquele que traz a libertação final, deixando este corpo e recebendo o corpo glorioso. Cristo para Paulo era a salvação. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece, ou tudo posso em Cristo que me fortalece. Então, quem era Cristo para Paulo? Era a força para continuar na fé cristã, para superar as dificuldades. E por último, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Ele diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus poderia suprir os irmãos filipenses. Deus poderia abençoá-los. Ele diz:
por meio de Jesus Cristo, ou através de Jesus Cristo. Então, quem era Jesus? Era o canal da bênção de Deus. Era por meio de quem Deus abençoava e abençoa o povo. Então veja, dentro de Filipenses, o que está sendo mostrado é que Cristo é tudo que eu e você precisamos nessa corrida da fé cristã. Cristo para nós é a raiz, é a seiva para produzirmos frutos. Cristo para nós é a vida, é o viver, é que faz as coisas terem sentido. Cristo para nós é o exemplo, é o modelo a ser seguido. Cristo para nós é o alvo para onde estamos indo. Cristo para nós é a salvação, é a transformação final e completa. Cristo para nós é a força. E Cristo para nós é o canal da bênção de Deus, que somos abençoados através de Cristo Jesus. Veja, dentro de Filipenses, Cristo é tudo que nós precisamos. Por isso é tão importante ter o encontro com Cristo, ter um verdadeiro encontro com Cristo, um encontro que transforma. Pois aquele que teve ou que tem um encontro com este Cristo, ele jamais será o mesmo. Jamais será o mesmo. Jamais. Em resumo, o que eu poderia dizer para nós concluirmos esta pequena reflexão? O que eu poderia dizer? Nós precisamos de fôlego, não é verdade? O fôlego, ele é importante numa corrida. Você precisa inspirar para que o ar entre em seus pulmões. Uma pessoa que na corrida perde o fôlego, perde a corrida. Precisa controlar bem sua respiração, mas precisa ter ar entrando. É fundamental. Então eu posso dizer para você que Cristo é o fôlego da vida cristã. Já pensou nisso? Uma vida cristã sem Cristo é nada. Alguém que está correndo, ou tentando correr, ou tentando se manter na corrida da fé, na vida cristã, sem ter Cristo, vai morrer. Vai morrer. Pois se você não teve ainda um encontro com Cristo, procure tê-lo. Se você se esqueceu, lembre-se disso. Cristo é tudo isso que nós lemos aqui. É tudo que você precisa. Há uma coisa interessante. Como fazemos isso? Quando nós precisamos de ar, inspiramos, respiramos e o ar entra em nossos pulmões. Se Cristo é o fôlego para a vida cristã, o que eu devo fazer? Como eu faço para que Cristo venha como esse fôlego? Bem, em Atos capítulo 9, versículo 6, quando Paulo tem aquele encontro com Jesus em Damasco, ele vai até Damasco e Jesus diz que lá dirão o que ele precisa fazer. E em Atos capítulo 22, o próprio Paulo narra como foi esse encontro. Ele disse que estava lá em Damasco até que chegou Ananias. E ele disse que quando encontrou com Cristo, ele disse: Senhor, o que devo fazer? E Jesus disse: vá e alguém lhe dirá o que você deve fazer. E ele ficou aguardando. Então apareceu Ananias. E Ananias colocou as mãos sobre ele e disse isso. Agora, por que você está demorando? Seja batizado. Lava teus pecados. E ele diz isso, invocando o nome dele. Invocar a Cristo. Chamar a Cristo. Assim como nós puxamos o ar para os nossos pulmões, devemos invocar para que Cristo venha. E é interessante essa palavra invocar no latim. No latim, essa palavra invocar é a palavra invocare, que tem a ver com chamar para dentro. Invocar, chamar para dentro. Não é interessante? Então, quando nós invocamos a Cristo, Paulo vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome de Cristo é chamar a Cristo para entrar nas nossas vidas como ar em nossos pulmões, como fôlego para continuar nesta corrida. O que você está esperando?
hoje mesmo, invoque o Senhor e tenha um encontro com Ele. Sua vida mudará. Olá, eu espero que o conteúdo deste vídeo tenha sido de edificação para a sua vida. E eu gostaria que você também compartilhasse esse vídeo com outras pessoas que você conhece, pessoas que você pensou, puxa, fulano precisaria ouvir essa mensagem. Então eu peço que você compartilhe o vídeo. Também eu gostaria de pedir para você deixar o seu gostei. Deixe o seu gostei, também se inscreva no nosso canal. Nós vamos estar colocando conteúdos de estudo bíblico, de perguntas e respostas bíblicas. Então, se você se inscreve no canal, isso vai fazer com que você possa participar, interagir conosco também, deixando suas dúvidas, suas perguntas. É importante para isso. Também você pode ativar o seu sininho para receber as notificações. Cada vez que colocarmos um conteúdo novo, você vai ser avisado. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa compartilhar com muitas outras pessoas este conteúdo e, acima de tudo, o meu mais real desejo é que essa mensagem sobre Cristo sendo tudo o que você precisa possa mudar a sua vida daqui para frente e que você possa ser fiel na caminhada cristã, lembre-se, olhando para o alvo. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém.